Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia, né? Para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. Mas sempre, para que tudo seja melhor, eu evoco, né, aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca dá só e sempre anda bem. E nesse mundo de pandemia que ainda vamos atravessar esse ano assim, né, será que vai chegar essa terceira onda? Quer dizer, diz que já está chegando, mas é que essas ondas elas chegam devagarinho, né? Elas demoram a engrenar, e quando engrena, quando vê, já está na bagaça. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? Todo mundo precisa de saúde, então que Deus nos traga mais saúde e paz, né? Mas para ter paz tem que ter emprego, essas coisas todas. Obrigado pela tua audiência, tá bom, meus queridos? De norte a sul, de leste a oeste desse estado, você que me assiste, está aqui do meu lado, meu amigo Alexandre Batista. Vamos falar hoje, vamos começar por um tema bem atual, Alexandre. O direito ao silêncio nas CPIs. Porque a pessoa que está em casa, ela não tem que saber tudo de direito. Por que o habeas corpus tem esse efeito tão forte, que impede, inclusive, o cara de se mentir lá de ir preso? Como é o caso foi o caso do ministro que mentiu. Aliás, está todo mundo mentindo. Quem consegue o habeas corpus vai lá e conta até conto da carochinha lá dentro. Então, hoje eu quero falar disso, e depois vamos falar um pouco de OAB, vamos falar do meta-aprovado, essas coisas assim. Você está bem? A dona família está bem lá? Tudo bem, Benito. Dona Lidiane. Dona Lidiane. E a meninada, Lucas e Laís. Mas vocês já estão grandes, cara. Tão grande. Passa rápido. Pô, eu me lembro quando eu comecei a te entrevistar alguns anos atrás, eles eram menores. É verdade. Tá, mas fica com Deus, tá? Tua família seja sempre protegida, tá bom? Amém. Querido, eu vou chamar aqui a minha vinheta e tu vai explicar para nós. Vamos falar de habeas corpus? Vamos sim. Por que ele tem esse... E a diferença de habeas corpus e habeas data, pode ser também? Porque pode. Surgiu esses dias algumas coisas Pode assim? ser, sem problema nenhum. Você vem aqui para nos dar aula. Que é isso. Então, por favor, eu de nossa vinheta. Alexandre Batista, com você a palavra sobre o poder do habeas corpus, que todo mundo lembra que o pessoal tenta habeas corpus para se livrar da cadeia, mas agora ele é muito usado na CPI, e a diferença dele também para o habeas data, né? Que é mais simples, mas é bom explicar. É um prazer, deixar um abraço aí pro pessoal de casa, dizer que sempre que convidado estarei presente, se Deus permitir. Né? Todo mês, pode acreditar. Saúde e paz a todos, né? E esse tema realmente é um tema bem recente, porque nós temos aí uma CPI, né? E o Senado vem sabatinando algumas pessoas, escutando, tentando saber, na realidade, se há uma omissão por parte do governo brasileiro, do Estado brasileiro, o Estado com E maiúsculo, né? E na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ele vem concedendo de forma preventiva, mesmo porque o habeas corpus para quem está em casa, Benito, e você bem disse, certo? Às vezes o sujeito não tem uma noção do que seja o direito, né? E fala-se muito em HC, fala-se muito em habeas corpus, mas muitas vezes o sujeito não sabe o conceito de HC, né? O conceito de habeas corpus. Habeas corpus, Benito, nada mais é, primeiro, do que uma ação de impugnação, certo? HC não é recurso, muito embora, se você pegar o Código de Processo Penal, você vai ver que o habeas corpus, né, foi inserido lá no livro dos recursos, de forma atécnica, né? Lembrando que o Código de Processo Penal é da década de 40, mas o HC, primeiro, é um remédio heróico constitucional e ele visa, na realidade, inicialmente, restabelecer o status libertar do cidadão, ou seja, proteger o direito de ir, de vir e de permanecer. Isso é o HC, o habeas corpus liberatório. Mas, como nós estamos vendo aí na CPI, que está apurando a situação do Covid,
existe um habeas corpus chamado de habeas corpus preventivo. É aquele que vai prevenir de uma futura e possível prisão. E eu venho dizer aqui, não defendendo ninguém, mas usando unicamente do direito, sem usar daquela política partidária que eu não gosto, sou totalmente contrário. A política partidária se envolver com o direito, a política partidária, quando entra no direito, a justiça sai pela janela, certo? Então, direito é direito, certo? Política partidária é política partidária e as duas não se confundem, de jeito nenhum, tá? Então, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal vem concedendo ordem de HC preventiva, na realidade, para evitar a prisão das pessoas que estão sendo ouvidas lá no Senado brasileiro. Correto? Correto. Por quê? Muito simples. Se você pegar a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, você vai ver que existe um princípio, sobretudo um princípio constitucional, com fundamento lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88, que garante ao cidadão que está sendo processado, que está sendo interrogado, o direito ao silêncio. E o direito ao silêncio, ele é sagrado, sem prejuízo à defesa dessa pessoa. Vale esclarecer o seguinte, Benito, que existe outro princípio chamado de nemo tenetur detegere. Alexandre, que palavrão é esse? Traduzindo, princípio da não autoincriminação. Tá, mas em latim. É o princípio da não autoincriminação. Tá, mas o nome, eu achei tão engraçado. Nemo tenetur se detegere. Nemo não usa detergente. Pronto, vamos resolver. É o princípio da não autoincriminação. Eu não posso fornecer provas. Sim. Certo? A partir do momento que eu vou me prejudicar para haver uma condenação da minha pessoa. Certo? Eu não posso, na realidade, sob pena desse processo se tornar nulo. Então, veja bem, hoje, lamentavelmente, eu tenho visto, certo? Nas redes sociais, alguns colegas mandam para mim, certo? Alguns magistrados, e muitas vezes com o Ministério Público ficando quieto no que diz respeito ao interrogatório do réu. Muitas vezes o magistrado diz, olha, o direito ao silêncio não existe. Existe. Verdade é tanta que está fundamentada na lei maior. E ninguém, absolutamente ninguém, certo? Está acima da Constituição Federal de 88. O sujeito tem direito a ficar calado, não é? Não que eu esteja defendendo na realidade aquele ministro que vai lá, aquela secretária que foi lá e tal, e que silencia mediante algumas perguntas, certo? Eu não estou aqui defendendo, na realidade, o ato dessas pessoas, mas o direito é diferenciado, porque o direito ao silêncio existe, independente de qualquer coisa, e quando você fala em réu, que não é o caso dessa CPI, não há o que se falar em réu, lá as pessoas são depoentes, na realidade elas são convocadas, não é? Essas pessoas que lá foram e as pessoas que lá irão, entendeu? Mas quando você vem para o processo comum, o próprio réu, Benito, ele tem o direito de silenciar, certo? E ele tem o direito, na realidade, de mentir, em razão da sua defesa. O réu, certo? Pasmem, as pessoas de casa, de repente, ficam até assustadas, enfim, certo? Mas eu quero dizer à sociedade que o réu, aquele sujeito que está sendo processado pelo Estado, ele tem direito ao silêncio e ele tem direito também a mentir. Ora, quem pode o mais, pode o menos. Você está entendendo? Sob pena, inclusive, de haver uma nulidade absoluta. O próprio magistrado, antes de interrogar, de haver um interrogatório, ele adverte o réu, certo? Ele fala se ele quiser, inclusive seleciona as perguntas que ele vai responder. Na realidade, ele pode silenciar para o juiz, ele pode silenciar para o Ministério Público e ele pode, na realidade, responder as perguntas do advogado dele. Se for cesseado esse direito dele, que é um direito constitucional, na realidade, esse processo, pelo menos no que tange a esse interrogatório, ele é nulo. Se você fizer uma analogia entre esse procedimento, certo? Nesse processo, e se você pegar o procedimento da CPI, tá? E esses HCs com concessão da ordem no que diz respeito ao silêncio dessas pessoas que lá vão, certo? É a mesma coisa. Então, quando o ministro vai lá, o ex-ministro Pazuello vai lá e ele silencia sobre um determinado fato, na realidade, ele não está cometendo qualquer tipo de crime. Primeiro, ele está cobertado pelo remédio heróico constitucional, que é o habeas corpus, né? E o HC, na realidade, ele é tão importante, certo? Que ele pode ser impetrado, inclusive, pelo próprio preso.
Olha para você ver, certo? Qual a finalidade do legislador, qual a finalidade do constituinte, certo? Quando ele coloca nesse patamar a importância do habeas corpus. O próprio preso, aquele sujeito que está encarcerado, ele pode impetrar, assim como o parente dele, assim como qualquer pessoa. Pra você ter ideia, Benito, o HC, ele pode ser impetrado até pelo analfabeto. Como assim, Alexandre? O analfabeto, aquele sujeito que não sabe nem ler nem escrever, pode. O analfabeto, ele pode ditar, certo? Para uma pessoa alfabetizada, e essa pessoa, na realidade, pode digitar, pode escrever o habeas corpus, né? E essa assinatura ser uma assinatura a rogo, ou seja, placar digital daquele sujeito. O Superior Tribunal de Justiça, há cerca de 5, 6 anos, ele recebeu, certo, HCs advindo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, confeccionado em lençóis, certo? Eu me lembro, uma vez eu fui assistir, isso já faz algum tempo, já faz bastante tempo, isso tem quase 30 anos, na época o professor Torinho Filho, né, lamentavelmente falecido há bem pouco tempo, ele contou uma história, inclusive se emocionou, né, de um habeas corpus redigido no papel de pão. Antigamente, os mais jovens não lembram disso, mas quem é da nossa época lembra, vendia-se o pão e enrolava-se no papel, você lembra? Exato. Pronto, e a Corte Suprema da Argentina, Torinho Filho contava isso, recebeu, certo, e concedeu a ordem. Olha para você ver como o direito é bonito, como o direito é belo. Num pedaço de pão. Olha para você ver a beleza do direito, olha para você ver a importância do HC. E mandou restabelecer. Benito, o juiz, o promotor, o advogado, no que tange ao direito penal, ao direito processual penal, ao direito criminal de uma maneira geral, ele tem que ser munido de uma sensibilidade extremada. Extremada, certo? Assim, muitas pessoas militam na nossa área, na minha área, na área que eu gosto de atuar, na área que eu venho atuando há muitos anos, certo? Mas se dizem criminalistas, se dizem juízes criminais, se dizem promotores criminais, mas que na realidade não preenchem os requisitos. Porque a maior característica, certo, que essas pessoas têm, que militam no crime, é uma coisa chamada, não é nem o conhecimento, certo? É simplesmente a sensibilidade. Lógico, claro e evidente que além da coragem, sobretudo o advogado, de se opor aos poderes, aos que pensam que podem tudo, não é? É a sensibilidade de rever aquilo ali, de ver aquilo ali, certo? No que tange um dos bens mais preciosos que o ser humano tem, que é justamente a liberdade, o direito de ir, o direito de vir, o direito de permanecer. Então o HC, na realidade, Benito, ele se presta a isso. Ele se presta a corrigir, certo? Esse cerceamento da liberdade, desse bem, que no meu entendimento eu acho que supera até o próprio bem, vida. Mas por quê? Porque não adianta nada, o sujeito vive encarcerado. Como dizia a minha avó, já falecida lamentavelmente, ela dizia, meu filho, antes uma boa morte. E eu estou dizendo isso. Quer dizer, o sujeito preso, com a sua liberdade cerceada e muitas vezes com o seu direito vilipendiado, preso, antes ele está morto, né? E o HC, de fato, ele se presta a isso. O direito ao silêncio é constitucional, certo? Aquele sujeito que está sendo interrogado, seja em delegacia de polícia, seja no procedimento judicial, em qualquer lugar, ele tem direito sim a se calar, se ele quiser se calar, sem prejuízo à sua defesa, independente de qualquer coisa. Né? Independente de qual... Pode ser que as pessoas de casa, na realidade, que não têm essa intimidade com o direito, estranhem esse fato. Mas isso é uma garantia. E eu, como um garantista nato, eu, como um garantista inveterado, não tenho jeito, eu sou um garantista independente de qualquer coisa, não pelo fato de ser advogado, mas se fosse promotor seria, se fosse juiz seria garantista também, certo? Não pelo fato de ser advogado criminalista, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, que essas garantias não é só daquele sujeito que se cala lá na CPI, mas é uma garantia do pessoal que está em casa, deitado na sala, no sofá, entendeu? Porque você pode precisar dessa garantia e muitas vezes o sujeito critica esse tipo de garantia, quer que seja defenestrada da Constituição Federal, coisa que não pode, pois trata-se de cláusula pétrea, e de repente um dia precisa disso aí. Isso é importantíssimo frisar. Você trouxe coisas bem interessantes, né? A Constituição está acima de todos. De todos. Em muitos países, o feriado nacional não é o dia da independência, é o dia da Constituição. Pois é. Noruega... Para você ver o quão é importante, né?
E a nossa Constituição Federal, a nossa nossa Constituição de 88, a Constituição cidadã, democrática, Benito, ela, independente de qualquer coisa, ela tem que ser protegida, né? Para todos, para todos. Se você pegar o artigo 5º da Constituição Federal de 88, algo que deveria ser estudado no ensino médio, no ensino fundamental, nas escolas, e não se tem aula de direito constitucional, e deveria ter, porque a obrigação... Eu acho que a introdução ao direito tinha que ter, cara. Eu também acho, eu também acho. É importantíssimo. Se você pegar um primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, onde na realidade as escolas se preocupam em passar conhecimento, muitas vezes vazios, se você pegar a Constituição Federal, sobretudo o artigo 5º, certo? Os direitos fundamentais, o artigo 6º, o artigo 7º, que fala dos direitos sociais, e passar para aquela meninada, no meu terceiro ano eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia, mas a Constituição Federal, não só para o povo que vai fazer direito, ou que vai fazer áreas afins do direito, certo? Mas para todo mundo, mesmo porque o cidadão, ele tem que ter aquela consciência, que ele tem uma Constituição Federal que vai protegê-lo, que é a lei maior, e ninguém, simplesmente, certo? E agora eu estou lembrando aqui de Hans Kelsen, que ele disse que não é ser, é dever ser, né? Muito embora alguns deuses e semideuses entendem ser maior do que a Constituição Federal, e está errado, meu amigo. Você não é maior do que a Constituição Federal. A Constituição Federal é maior, muito maior do que você, e tem que ser respeitado independente de qualquer coisa. Tá. Eu vou chamar só um parlatório que eu tenho que chamar lá da Câmara de Vereadores. Esse último aí, está no jeito, né? E da semana. Quando voltar, eu quero trazer um outro assunto rapidinho. Claro. Antes da conclusão do bloco. No próximo bloco a gente vai falar de OAB e metaprovável. Já vou até dizer o que é o assunto. Alguns prefeitos no Brasil afora, mas aqui em Rondônia aconteceu isso, se negaram a cumprir a ordem de vacinação determinada pelo Ministério da Saúde. Certo. Que tem uma lei que está regulamentando isso. Até onde vai o livre-arbítrio do prefeito? Mas deixa eu só chamar esse parlatório. Claro, claro. Porque aconteceu essa semana aí, eu não vou falar o nome do prefeito porque eu gosto da pessoa, mas assim, rapidinho ela teve que botar, o Ministério Público Federal juntou ela, né? Mas assim, deixa eu chamar aí e a gente já conversa. Por favor, Eudes, parlatório. Hoje votamos projetos importantes aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal, onde a Prefeitura Municipal de Porto Velho enviou vários projetos, e dois deles eu quero aqui destacar, que é da extinção dos cargos de gari e também de arquiteto e engenheiro. Mas não quer dizer com isso que isso vai prejudicar essas categorias de forma nenhuma. Votamos aqui assegurando todos os direitos dentro da legalidade, dentro da lei, na sua folha de pagamento. Agora os nossos arquitetos e engenheiros irão trabalhar um plano de ação nos próximos dias em reuniões que irão acontecer com o Executivo, como vai ser pleiteada essa pontuação dessa produtividade que passa a ter essa garantia, até porque também tinha um processo que foi votado recentemente no TJ do Estado de Rondônia, onde foi decretada a inconstitucionalidade dessa gratificação. Com isso, o prefeito encaminha para essa casa, a gente transforma agora em produtividade, mas isso ainda é discussão, na próxima semana iremos votar, juntamente com os arquitetos e os engenheiros. E os nossos garis, com essa extinção, eles passam a ser enquadrados definitivamente no quadro do município de Porto Velho, sem prejuízo algum, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, assegurados os seus direitos como insalubridades, as gratificações que a Prefeitura já paga. Então isso permanece, e agora a Prefeitura cria aí uma oportunidade para que no futuro possa terceirizar esse trabalho também, para atribuir juntamente com todos os garis, nos 4 cantos da nossa cidade e também no Baixo Madeira e no nosso distrito, esse trabalho contínuo que os garis fazem diariamente. Mas com essa força maior agora, com essa agilidade, a Prefeitura passa a ter o controle e poder atribuir mais ainda um trabalho de limpeza no município de Porto Velho. Então a Prefeitura passa a ter agora essa autorização da Casa de Leis para poder trabalhar melhor na nossa limpeza, não colocando a culpa nos garis. Pelo contrário, os garis fazem um excelente trabalho e cumprem as suas atividades necessárias. Mas a Prefeitura cria uma força também, em conjunto com os garis, através de futuramente contratação, através de terceirização, para atribuir juntamente com os garis a limpeza do nosso município. Vamos lá. Me fala dessa questão, né?
da fila de vacinação. Se o prefeito pode fazer a interpretação pessoal da lei. Tá. O governo municipal, Benito, na realidade, a administração municipal, certo? Os secretários, enfim, até mesmo o chefe do executivo, enfim, prefeitos, etc., eles não podem, na realidade, desrespeitar, vamos dizer assim, certo? A legislação vigente, tá? E deixando bem claro, sob pena de responder, inclusive, pela omissão. O caso que você citou aí, né, é um caso até lamentável, né, porque assim, ele traz um risco, na realidade, a todo um sistema. Essa situação que você está passando aí, que você acabou de falar, ele traz um risco a todo um sistema. Eu quero dizer que ser humano é ser humano, independente do sujeito ser um apenado, independente do sujeito ser um médico, independente do sujeito ser um juiz, de ser um advogado, independente do sujeito ser rico, pobre, certo? Nessa pandemia, na realidade, a obrigação, certo? Dos três poderes, a obrigação das três esferas, independente de qualquer coisa, de eivar todos os esforços para vacinar. Nós já sabemos, estamos aqui em 2021, ou seja, praticamente 2 anos de pandemia, então não há mais espaço para o achismo e para a ignorância, certo? Então tem que ter toda a responsabilidade possível, eficiente, aliás, além de ser eficiente, eficaz na realidade. Por quê? Porque de fato nós temos que coibir, pelo menos tentar diminuir isso aí. Quando chega uma autoridade, certo? E coíbe, obstaculariza, enfim, se omite na realidade em vacinar determinado grupo de pessoa, muitas vezes por uma situação pessoal, por um entendimento pessoal, ela está agindo de forma totalmente errônea. Tem que se vacinar todos os grupos, independente de qualquer coisa. Eu volto a dizer, ser humano é ser humano. E deixando bem claro o seguinte, que o Brasil, certo? Não é à toa que essa CPI ela está aí em plena vigência, tá? E esclarecer uma dúvida que muitas pessoas ainda têm, certo? É que o Supremo Tribunal Federal ele não decidiu e foi espalhado fake news aí, certo? Algumas pessoas da imprensa se pronunciando de forma errada, que o Supremo Tribunal Federal simplesmente negou a participação do governo federal. Não houve isso. Na realidade, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi que as 3 instâncias, municipal, estado e o governo federal, se mobilizem na realidade com seus planos, com vacinas, com compras de vacina, etc, 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 certo? Para que o Brasil, na realidade, ele volte à normalidade como tem voltado outros países do mundo. Você vê que mês passado, Benito, certo? Alguns estados dos Estados Unidos, as pessoas estão andando sem máscara, certo? Os governos lá já autorizaram, tá? As pessoas andarem sem máscara. Israel, mês retrasado, você sabe disso melhor do que eu, porque você conhece o país, já foi lá várias vezes, certo? A população todinha andando sem máscara. Reino Unido da mesma maneira, quer dizer, vários países, a Nova Zelândia da mesma forma. Então, deixando bem claro o seguinte, que o Brasil, independente de qualquer coisa, a gente sabe que houve um atraso, uma omissão, enfim. O Brasil poderia, ontem eu assistindo lá a CPI, e o depoente disse uma coisa interessante, disse, olha, o Brasil poderia ter sido o primeiro país, certo, a vacinar e hoje quase a população toda deveria já estar vacinada. Por que não foi feito isso, Benito? 458 mil pessoas até ontem já falecidas por conta do Covid, uma coisa que hoje há vacina para isso. Então não se pode, sobretudo a autoridade competente, enfim, se omitir sob pena do seu entendimento pessoal. Isso não existe. Isso nunca existiu no poder público. Sob pena da intervenção, certo, do fiscal da lei, que é o Ministério Público na esfera estadual e federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Poder Judiciário, entendeu? Para tomar providências no que diz respeito a essa falha, certo? Não se pode, na realidade, hoje, você ter qualquer pensamento político partidário, certo? Para deixar de vacinar determinado grupo de pessoas, para deixar de vacinar o ser humano, o brasileiro. Isso aí é lamentável e nós, na realidade, não deveríamos nem estar discutindo isso,
certo? E nós estamos aqui discutindo algo que é o óbvio, né? E assim, é você dizer o seguinte, olha, chove no molhado, choveu no molhado, tem que ser feito dessa forma, a vacina já, certo? Eu vejo algumas pessoas, lamentavelmente pessoas instruídas, que têm requisitos para tomar a primeira e a segunda dose da vacina, que não foram. Não vão. Que não foram, Benito, em pleno 2021, já com 2 anos de pandemia. Isso é inaceitável. A população, as pessoas que estão me ouvindo, vão se vacinar, certo? Coloquem álcool em gel nas mãos, não aglomere. Distanciamento social, isso vai passar, mas nós temos a obrigação, na realidade, certo? O dever, tá? De fazer com que passe. Se eu aglomerar sem máscara, eu posso levar isso para minha família. Eu posso levar isso para o meu avô, que está se cuidando. Eu posso levar isso para minha avó, para minha mãe, que tem 60 e poucos anos. Então, há uma questão totalmente fora do judicial, totalmente fora da política partidária, totalmente fora dos entendimentos pessoais. É uma questão de humanidade. Tá. Vou chamar o intervalo começando, no próximo bloco a gente conclui, tá bom? Opa. Recado está dado. Jogo rápido, é num lá, outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá. Rapidamente, meta aprovar. Pô, Benito, meta aprovar, estamos lá na Benjamin Constant 1851, com toda a garra de nodo e muita força de vontade, esperando os alunos, preparatório para a primeira fase da OAB, segunda fase da OAB, deixando bem claro que daqui a 2 semanas vai ter a prova do exame de ordem, certo? Estamos aguardando os alunos aí, 99278-9524, certo? Quem tem interesse em bem se preparar para o exame de ordem, não é fazer o exame, ser aprovado e começar numa carreira extremamente promissora,
é fundamental, indispensável, segundo o artigo 133 da Constituição Federal de 88, né? E deixando bem claro que mais na frente a gente vai preparar para concursos, tá? E vendo essa situação da plataforma online, né? Eu acredito que até o final desse mês a gente esteja aí já operacionalizando isso aí, certo? Eu deixando bem claro que eu ia até lhe perguntar, Benito, dando uma de entrevistador, você está gostando das aulas? Eu estou, rapaz, a melhor coisa que me aconteceu. Se eu não passar, é responsabilidade minha. Porque me ensinar, o cara está me ensinando. Que bom, rapaz. Na análise constitucional, porque eu estou me preparando para a segunda etapa, né? Eu já passei na primeira. Então, te digo assim com certeza, o curso é bom, os professores são bons. Pô, que bom, a gente fica muito feliz. Rapaz, o Meta Aprovado faz parte da minha vida. Pô, coisa boa. Seja para isso, seja para outras coisas mais para frente. A maneira que dá aula lá, quem dá aula é muito bom. Simples assim. Eu costumo dizer sempre, para cima, né? Tá, o telefone dali do Meta Aprovado, né? Tá, 99278-9524. Segunda, você aí que for passar na primeira fase agora da OAB, que é daqui a 2 semanas, eu acho. Isso, 2 semanas. Né? Não vai ter um mutirãozinho não, por acaso? Lá? Vai ter um intensivo, certo? É só dar uma ligadinha que a gente vai dizer. Tá, e para a segunda fase, dia 8 de agosto, eu já estou estudando no extensivo, né? No extensivo do Meta Aprovado. Querido, certeza. Felicidade, um abraço na família. Obrigado, tá bom? Felicidade, até mais. Tá, e por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.